Muito bem, turma. Boa tarde. Estou chegando aqui trazendo mais uma videoaula de língua portuguesa para vocês do nono ano, né? Gravando aqui mais uma aula e a gente já vai começar o nosso período de revisão. Lembrando aí que as provas deverão se iniciar no dia 24 de junho, as provas finais desse semestre, né? Do segundo bimestre, e a gente começa hoje a nossa revisão. E a gente vai trabalhar com um assunto, né? Que nós trabalhamos há um pouquinho durante esse bimestre, que são as figuras de linguagem. Eu dividi aqui eh, figuras de linguagem um e 2. Nós vamos ver nessa aula de hoje, estudar nessa aula de hoje, eh, quatro figuras de linguagem, né? A personificação, a onomatopeia, também a antítese e também, né, esqueci aqui, a hipérbole e a antítese, né? São quatro figuras de linguagem que nós iremos ver nessa aula. Lembrando que figuras de linguagem são recursos, né, recurso estilístico utilizado aí para a composição de textos, principalmente textos poéticos, músicas, né, poesias, enfim. Emprega-se a linguagem que a gente chama de linguagem denotativa, aliás, conotativa, né, atribuindo aí novos sentidos às palavras que são empregadas no sentido conotativo, sentido figurado. Pois bem, começamos já com a primeira personificação. O nome dela já diz tudo. Essa figura, né, é aquela que atribui a qualidade e sentimentos humanos aos seres irracionais ou seres inanimados. Seres irracionais são aqueles seres que não têm a capacidade de raciocínio, a capacidade de pensar. E são atribuídas a esses seres, né, a esses seres, algumas características típicas do nossa, que somos seres humanos. Por isso que chama personificação. Ela também é conhecida como prosopopeia. Um outro nome aí dela também, prosopopeia. Tem um exemplo aí, o jardim olhava as crianças sem dizer nada, né? Essa palavra aqui, olhava, né? Essa ação aqui de olhar é uma ação tipicamente humana, né? Nós que olhamos as coisas, as crianças ou qualquer outro, a gente quem olha, né? A visão é uma característica nossa, né? De olhar. E nesse caso aqui está sendo atribuído a um ser irracional que é o jardim, né? Então isso aí a gente diz que ocorreu a personificação. Também está aqui, está se olhando no espelho, Zé Lelé. Eu não, ele é que está me olhando, né? Então, que aqui na personificação, né, expressa aí quando ele diz que o espelho, que é um ser inanimado, né? É esse ser inanimado que está olhando o personagem aí, Zé Lelé, né? Então, também aí é um outro exemplo de personificação. Olhar é uma característica dos seres vivos e foi atribuída ao ser inanimado, no caso, o espelho. Vamos a mais um exemplo, aliás, vamos a mais uma figura de linguagem. A próxima figura de linguagem que eu vou destacar aqui para vocês é a hipérbole, né? Ó, hipérbole, que a gente conhece também como figura do exagero, que diz aí que corresponde a um exagero intencional na expressão. Tem um exemplo aí, ó, quase morri de medo, né? Quase morri de medo. Isso aqui foi um exagero, aliás, quase morri de estudar, né? Quase morri de estudar. Um exagero intencional e proposital que foi colocado aqui para dizer que a pessoa, né, o autor dessa frase aí, que ele estudou bastante. Morrer de estudar é exagero, né? Acho que ninguém morre de estudar. Pelo menos que se tenha conhecimento até hoje, ninguém morre de estudar. Mas aí foi empregado essa figura de linguagem, essa expressão, para mostrar aí, para dizer o quanto, né, para intensificar aí essa ação de estudar. Quer dizer que ele estudou muito, que ele estudou bastante. Tem aqui uma tirinha que mostra, estou ficando, acho que é atoladinha, estou ficando atoladinha. Viu como eu canto bem? Aham, né? Aí aposto que Elis Regina está morrendo de inveja. Eu sou sinistro. Claro que aqui foi utilizado, né? Morrer de inveja também, um outro termo aí, foi empregado intencionalmente, é, e ironicamente também nesse caso, né? Ninguém também morre de inveja. Pode ser que tenha muita inveja, né? Pode ser que sinta muita inveja de alguém ou de alguma coisa, mas morrer de inveja também já é um exagero. Aí um outro exemplo de hipérbole. Vamos ver aí uma outra figura que é a antítese, né? Que é o uso de termos
que têm sentidos opostos, ou seja, termos que são empregados aí, né, com sentidos opostos, que a gente chama de antônimos, né, antônimo oposto, as palavras são antônimos. Vamos ver aqui o exemplo, toda guerra, né, toda guerra, eu só aqui destacar, toda guerra, deixa eu ver aqui, é, toda guerra, né, você destacar aqui, finaliza por onde deveria ter começado, né, que é a paz. Então, isso aí, guerra e paz são termos opostos, são termos antônimos, né? Guerra e paz são termos opostos. Por isso aí a gente diz que isso aí ocorreu nesse exemplo aí, nessa expressão, nessa frase, ocorreu a figura de linguagem conhecida como antítese. Vamos a mais um exemplo aqui da tirinha, né? Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem de haver um negativo. Para existir o i, tem que existir o 1, tem que existir o menos 1. Sem o mal, como saberíamos o que é bem? E o que seria da paz sem a guerra? O que seria do John sem a Yoko? Enfim, o uso das antíteses aí pelo termos que têm sentidos opostos, né? Por exemplo, positivo e negativo, bem, mal, paz e guerra. Daí são exemplos de antítese empregada nessa tirinha, né? Vamos ver aí mais uma. A onomatopeia, essa é uma das mais simples, que é aquela figura que imita ou que imita os sons, que imita os sons, né? Os sons das coisas. A gente chama essa figura aí de onomatopeia. O exemplo aqui, o tic-tac desse relógio, né? Tic-tac é a expressão que está imitando o som do relógio. Por isso que a gente chama, né, de onomatopeia. Também tem mais um exemplo aí, né, na tirinha, bumbum, né? Cebolinha quer parar de fazer barulho, ele está imitando o bumbum, é o som do bumbo e do tambor, né? E buá, buá, que seria o som do choro do Cebolinha. Essas figuras que imitam os sons, essas palavras que imitam os sons, nós chamamos, né, de onomatopeia, né? Onomatopeia. Então, espero que tenha compreendido. Vou mandar na sequência a atividade, o exercício, vocês estudem aí, né? Estudem e possa estar me devolvendo aí a atividade proposta. O mais só é me chamar, qualquer dúvida, me chama aí no privado, que estou aqui para esclarecê-las. Abraço, boa tarde, boa aula e até o nosso próximo encontro.